Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba, no podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Esses últimos tempos nós estamos fazendo episódios sobre a liberdade, ou a falta dela, né? E hoje não seria diferente, porque temos aí um grande amigo do Instituto que está com uma grande novidade, mais um livro, né? Vários. Pô, o cara publica livro pra caramba, mano. E agora o cara publicando um livro incrível chamado Da Palavra ao Medo. Um grande prazer trazer aqui no podcast do Mises Brasil meu amigo, professor e filósofo Denis Xavier. Como é que tá, Denis? Ei, Adriano, que bom falar com você de novo, cara. A gente se encontrou depois de um longo tempo, né? De um longo e tenebroso inverno. A gente se encontrou lá em Aracaju Pois é, para bom, um né? evento muito legal. E que bom a gente estar conversando aqui de novo. Sabe que eu gosto muito de você, gosto muito do Instituto. Que bom ver o podcast funcionando à plena, contigo no comando. É, assim, quem não gosta de ver a gente junto é o pessoal que viaja nas palestras, que a gente fica rindo e o pessoal não sabe. Graças a Deus o povo não sabe o que a gente fica falando. O povo acha que a gente está falando da filosofia dos gregos, dos insights do Mises. Ainda bem que o pessoal não escuta o que a gente fica falando entre a gente, conversando potoca, porque vai ser frustrante pra galera. Mas vamos Inclusive falar... pode dar cadeia, né? Pode dar cadeia. Muito... Cara, hoje tá dando. E por falar em da cadeia, da palavra que a gente fala, né? Da Palavra ao Medo, esse livro que você trouxe. Eu vi que você, lá em Aracaju você fez uma pequena anedota, mas assim, é isso mesmo. Você falou assim, infelizmente lançamos no momento certo, né? Tipo assim, mas é ruim a gente, né? Então, tipo assim, você escreveu o livro, aí veio essa enxurrada de coisas, pô, veio o momento certo, que bom, vai vender, mas é ruim isso, tipo assim, é triste a gente pegar esses casos e a gente está vivendo isso, né, Denis? Como é que foi a construção desse livro, a ideia? Porque, assim, esse livro ele foi lançado para o Clube Ludovico, mas agora vai sair para o grande público, né? Vai, cara. Ele felizmente foi um baita sucesso no Clube Ludovico. Muitas pessoas ingressaram no clube recentemente para recebê-lo. Eu fiquei muito lisonjeado, sou muito agradecido a quem fez isso. E agora, seguindo as regras do clube, né, depois de um tempo que ele está exclusivamente no clube, numa versão luxuosa, que é essa daqui, né, versão capa dura, ficou muito bonita essa capa. Inclusive, o pessoal do Clube Ludovico capricha demais. Agora ele vem numa versão brochura, numa versão não luxuosa, com alguns acréscimos, com algumas novas contribuições, para as livrarias, aí ele vem para o mercado aberto. E, cara, eu vou te falar uma coisa, o que mais me frustrou, na verdade, em sentir a necessidade de escrever esse livro, é que quando você está prestando atenção em alguma coisa é importante para você num contexto de existência, quer dizer que aquilo não está necessariamente resolvido, né. Então, sei lá, já tem muito tempo que eu não penso nos meus dentes, porque eles estão aqui funcionando, não estou sentindo dor nenhuma, cada um está fazendo o seu papel, e eles só chamariam a minha atenção se eu começasse a ter uma dor, alguma coisa que não está funcionando bem. Então, a primeira coisa que me chamou muito a atenção, cara, quando eu pensei em escrever esse livro é: "Puxa, que estranho eu ter que fazer um livro, desses, sentir essa necessidade em pleno século XXI", especialmente quando você olha para a história da filosofia, para a história dos eventos humanos, e percebe que lá na origem da de um certo raciocínio filosófico e tudo, os caras nem pensavam nisso, Adriano, assim, não tinha não os caras não estavam assim: "Olha, vamos fazer um tratado sobre a liberdade de expressão no quinto século antes de Cristo", porque, cara, isso estava dado. Os dentes estavam funcionando, eles não estavam pensando nessas coisas. E aí depois toda essa crise, né, de tentativa de limitação da palavra, tentativa de limitar a expressão no século XXI. Aí quando o pessoal do clube me procurou, o pessoal da editora me procurou, eu falei: "Olha, infelizmente a gente vai ter que insistir um pouco mais nisso", e não deu outra, né, o livro saiu junto com uma pena de prisão de 8 anos para comediante, aí o STF avançando criminosamente sobre liberdade de expressão,
nas plataformas digitais, que são ambientes privados. Então, assim, é doentio, tristemente, né, doentio, ter que falar ainda sobre essas coisas, mas tem que falar, tem que falar, o problema está posto, não adianta negar a realidade, né. É, porque você falou muito bem aí sobre a questão do ambiente privado. As redes sociais é um ambiente privado. Se fosse lá o dono do Facebook lá, ou do Instagram, né, o Mark Zuckerberg, se ele quisesse lá: "Não, eu vou esse Denis aí, não tô gostando do que o Denis tá falando não", ele cortasse, estaria estaria de boa. O problema é o problema é assim, na expecta porque assim, esse é um insight interessante que é, filosoficamente, os caras não falavam isso. O que que a gente tem de Platão, de Sócrates, dessa rapaziada aí falando de liberdade de expressão? Cara, olha, não ex era de se esperar. Quando você pensa no nascimento da filosofia, vamos lá, o advento da filosofia se dá por volta do 7º para o 6º século antes de Cristo. Adriano, a filosofia nasce em terreno hostil. O que que significa isso? Ela é um certo tipo de pensamento racional que surge em oposição a uma explicação mítico-religiosa da realidade. Então, a gente imaginaria que esses gregos, já de início, lutassem, assim, de maneira vertiginosa pela liberdade de dizer. Olha, vocês não podem impedir a gente dizer, porque nós estamos dizendo coisas que não são celebradas pela tradição. Não tem isso. A filosofia surge, claro que ela causa o desconforto do exercício filosófico, o exercício filosófico, por natureza, ele é desconfortável, porque ninguém quer ser questionado nos fundamentos dos seus achismos, mas aí esse debate sobre liberdade de expressão não está posto na antiguidade como ele está posto hoje. Então eu não sei se eu cheguei a comentar lá no evento no qual a gente se encontrou, mas um homem grego do 5º século antes de Cristo, do 6º século antes de Cristo, ele contava com a liberdade de expressão como uma coisa dada, como uma coisa certa, muito mais do que um homem hoje no século XXI, especialmente no Brasil. Então, um STF que avança sobre ambientes privados para dizer qualquer coisa que seja contra, o Estado democrático de direito deve ser conteúdo removido. Meu irmão, o que que é Estado democrático de direito? É tudo e o contrário de tudo, depende de quem está interpretando. Então, na verdade, o que acontece é que o STF cria um jornalismo estatal, ele cria uma mídia estatal, que é, na verdade, seria privada, mas passa a ser simplesmente uma extensão do Estado. Então, o que que são as redes sociais hoje no Brasil? São redes estatais, porque estão completamente submetidas às regras de burocratas estatais. Num país em que a primeira-dama e o presidente dizem, vão recorrer à China para nos ensinar a lidar com a liberdade de expressão nas redes sociais. Cara, se isso daí não assusta. Não sei o que mais que assusta, né. Cara, você falou um ponto importante, que é assim, você só fala coisa importante, isso é diferente. Mas assim, a gente tem uma ideia, quando fala dos filósofos, pensa assim: "Pô, os cara tá lá de tanga, debaixo da árvore, pensando e tal". Mas, meu, era treta, meu, porque os caras estavam questionando o que eles estavam propondo era totalmente diferente, como você falou, o povo lá acreditava lá em Apolo, o mar é por causa do Poseidon e tal, e o filósofo então assim, os caras foram pro fight de ideias, de realmente falar assim: "Ó, aquela história de mito da caverna", o povo acha que é bonitinha a história, meu, o cara estava tretando com o povo, falou assim: "Véi, vocês são um bando de idiota, vocês são assim". É isso mesmo, os caras estavam num fight pesado mesmo. Não era essa coisa do cara lá de tanguinha na árvore: "Ai, eu vou fazer o teorema de Pitágoras", Cara, eu vou te dar sabe. ai, que vontade de fazer um teorema. Velho, eu vou Entendeu? te dar um exemplo, que é o exemplo mais radical, talvez, um dos mais radicais. Platão, quando escreve a República, lá nos últimos livros, já no 2º livro, ele já faz uma certa crítica. No último livro da República, 10º livro da República, ele faz uma crítica ferradíssima a Homero e a outros poetas que, então, ele reconhecia, educavam a Hélade, educavam a Grécia.
E lá então ele argumenta filosoficamente, fala assim: com base nisso que eu estou dizendo, eu defendo a expulsão dos poetas da cidade. Cara, é forte demais. Na verdade, o que ele está fazendo é provocando um pensamento a respeito das bases, dos fundamentos do processo educacional daquela época. Não é que ele, pessoalmente, tinha rusga com os poetas, mas ele está dizendo o seguinte, fala, cara, isso daí que você está ensinando, da forma como você está ensinando, não pode ser, se a gente quer passar por um processo civilizatório decente, por causa disso, por causa daquilo outro. Então, normalmente, numa cidade bem pensada, vocês não seriam bem-vindos. Imagina o tamanho da treta, o tamanho da gritaria. O Sócrates, tem lá no texto A Apologia de Sócrates, que conta a defesa do Sócrates na visão de Platão, o Sócrates comenta, fala: "Cara, eu ando pela praça pública questionando as pessoas cospem em mim, me mordem". É nesse grau. Existia um desconforto muito grande, mas é isso que chama a atenção, Adriano, e é isso que angustia. Por que que nós, no século XXI, em vez de termos entendido isso como um processo de ascensão civilizatória, estamos aqui querendo, não, isso não pode dizer, aquilo não pode dizer, vamos regrar, vamos silenciar, quando lá no berço do nosso amado Ocidente, nós tivemos os caras ensinando pra gente, falando o seguinte, moçada, ó, isso aqui é trade-off. Se eu trocar a liberdade de expressão por alguma espécie de segurança, o grande problema é que a gente vai ficar sem as coisas, a gente vai ficar sem segurança, a gente vai ficar sem liberdade de expressão. Então, habitue-se ao fato de que seres humanos adultos podem se sentir ofendidos, machucados com a fala dos outros, mas isso faz parte de um processo de saneamento das ideias. Você não resolve um problema escondendo o problema. Você não resolve um preconceito, uma fala preconceituosa, racista, seja lá o que for, escondendo essas falas. Deixe as pessoas falarem e combata isso a céu aberto, fazendo uso dessa liberdade de expressão. Ah, é desagradável. Tudo bem, cara. Viver tem desses problemas. A vida não é festinha, a vida é dura, tem sofrimento, tem angústia, faz parte da nossa existência. E aí, pessoal, dando uma parada aqui no podcast do Instituto Mises Brasil para te dar um recado muito importante. Não é um recado, é um grande alerta, né? Todos sabemos que a inflação aí é a maior ameaça ao patrimônio. Não precisa nem estudar muito escola austríaca para a gente ver como que a expansão de moeda corrói de forma silenciosa e destrói o poder de compra, além, claro, do governo que só atrapalha manipulando o mercado de crédito, fazendo com que anos de trabalho que você junta ali o seu patrimônio possam realmente virar fumaça. Pensando na importância de proteger o seu patrimônio, que estamos já com inscrições abertas para a imersão de investimentos do Instituto Mises Brasil de 2025 desse ano. Esse ano vai ser diferente, vão ser 3 dias, vai ser dia 9, 10 e 11 de outubro, onde você tem a oportunidade de aprender e aprofundar nos conceitos da escola austríaca e proteger o seu patrimônio desse grande inimigo que é o Estado. A diferença desse evento é que ele começa no dia 9, com um jantar exclusivo, junto com quem participar da imersão, junto com membros do Instituto Mises, para dar início nessa grande maratona austríaca. E os outros dias vão ser aplicados aí para a gente estudar princípios de escola austríaca para investimentos, geopolítica e como fazer uma aplicação de investimentos de portfólio, sempre considerando as questões da escola austríaca de economia no Brasil. Não perca a oportunidade de proteger o seu patrimônio e se inscrever na imersão de investimento, lembrando que as inscrições são limitadas. Por ser uma imersão, a gente não abre grandes turmas, muito pelo contrário. Vai chegar um momento que você não vai conseguir a sua vaga se você não se inscrever hoje mesmo. Espero que você participe desse grande curso, que para mim é um dos cursos mais importantes que o Mises traz todo ano. Mas você não pode perder essa oportunidade, porque ano que vem a inflação vai ter comido mais ainda do patrimônio seu. E essa necessidade de se falar de liberdade de expressão, eu tenho reparado, com certeza você e com certeza quem está nos vendo e ouvindo, parece que boa parte da população acha que está tudo normal, acha que está tudo indo bem. Qual que é a tua análise, né, do por que que o brasileiro está assim, né? Eu tinha um amigo, só fazer uma aspas, né? Eu tenho um amigo muito querido que ele vivia falando assim:
Ah, as urnas foram compradas, as urnas foram, né, aquela história das urnas, né, as urnas foram aí, recentemente ele falou assim pra mim: "Cara, eu acho que não teve roubo na urna não, porque o povo", tipo assim, né, a gente não acreditou que mais de 50% das pessoas votou nisso, né, é os mesmos 50% que tá achando que tá tudo normal, que estão defendendo a democracia. O Aonde você interpreta que o Brasil, tá errado nesse ponto? Como é que a gente chegou a ter pessoas que acham que é normal a censura, que acha que é tranquilo isso? Eh, a gente só a gente só sente falta daquilo que nós compreendemos minimamente. Eu acho que o brasileiro ah, não sente de maneira tão impactante a questão da liberdade de expressão, porque o brasileiro médio é pouco mais do que um orangotango, Adriano. O brasileiro médio, em termos formativos, em termos intelectuais, quer dizer, por que que a liberdade de expressão importa? Para que você possa ter elementos de ousadia no processo formativo, de questionar a ordem estabelecida. O homem que não se preocupa com o processo formativo, que não lê, que não estuda, que não frequenta a alta cultura, que não isso, que não aquilo, que não aquilo outro, ele nem se vê como um potencial ameaçador de uma certa ordem medíocre estabelecida sobre o que pode ou não ser dito. Então ele não aprecia a liberdade de expressão, porque ele nem faz uso disso. Para ele, enquanto ele puder falar as paçocas dele lá no churrasco do final de semana, e ninguém estiver levando aquilo a sério, aí nas redes sociais ele vai lá, posta um memezinho, uma piadinha e tá tudo bem, enquanto isso não bate nele, ele não se preocupa. Então, a maioria esmagadora das pessoas, não nos iludamos, tá, não estão nem um pouco preocupadas com isso que a gente está falando aqui. Isso daqui é coisa de uma elite, de uma aristocracia intelectual, que entende a importância da liberdade de dizer. Mas lá fora, no mundo tocando, no mundo cotidiano, que ameaça faz um homem comum à liberdade de expressão? Quando é que uma figura poderosa, das estruturas burocráticas vai dizer: "Não, nós temos que silenciar o Zezinho do churrasco, o João da paçoca"? Não, eles vão pegar de exemplo algumas das figuras que têm alguma proeminência do ponto de vista social, para usar de exemplo, e isso vai fazer com que todos os outros se sintam suficientemente ameaçados para não dizerem mais. Então, toma um ou 2 por exemplo, e o resto a gente toca de acordo com o que acha que deve tocar, pensando o burocrata estatal. Então, meu irmão, falta muito livro, falta muita leitura, falta muita percepção mais civilizada da realidade. A gente está num país, Adriano, eu fico dando esses números, mas não é porque eu tenho prazer, eu não tenho nenhum fetiche em dar esses números, porque eu moro nesse país, eu nasci nesse país e adoro esse país. Não tenho orgulho de ser brasileiro não, mas eu adoro esse país. Cara, 90% dos brasileiros, pesquisa de agora, poucas semanas, não dominam o próprio idioma plenamente. Saiu nos jornais falando assim: "Quase 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais". Não, não, não. Quando você vai ler a pesquisa, é plenamente analfabeto funcional. Só que depois você tem submargens ou subitens, Então, analfabetismo, que aí você soma dá os 90. soma 90, 90, irmão. Aí você pega analfabetismo científico, iletramento científico. E o que que é iletramento científico? Não é fazer ciência de alto nível não. Letramento científico, nas pesquisas mais utilizadas, é fazer uma regrinha de 3, é fazer uma conversãozinha de moeda, é pegar um gráfico de 2 linhas e saber assim, ó, quando aumenta a temperatura, expande o material. Então, se subiu tanto a temperatura, quanto que expande o material? É coisinha assim, é coisa de macaco treinado. Mais de 90% dos brasileiros não têm letramento científico para isso, muitos deles nas universidades. Então, cara, não adianta a gente ficar, viu, Adriano, essa é só a minha opinião. Não adianta a gente ficar discutindo o político, o presidente, o deputado, o senador, porque o problema está dentro de casa, irmão. O
O problema está dentro de casa. O problema está na formação doméstica. Porque o indivíduo mal formado, ele naturalmente vai fazer demandas tortuosas. Ele vai pressionar por políticas públicas de maneira tortuosa. Por que que nós aceitamos o silenciamento como nós temos aceitado? Por que que a gente assiste de camarote as arbitrariedades de um STF? Porque, cara, a maioria não saberia nem argumentar em sentido contrário. Então, assim, ser um bom defensor da liberdade implica a frequentação de um certo conteúdo, de um certo material, que as pessoas, cara, às vezes não. Claro que melhorou muito, né, Adriano? A gente sabe. O Instituto Mises Brasil é uma face disso. Nós estamos sempre palestrando, tem mais gente palestrando, tem mais eventos, tem mais livros. O grupo aí da Lanterna já tá gigante, né? Começou pequeno e hoje é uma potência educacional quase, podemos dizer, né? Vai acontecendo. É, cara, a gente tá em 15 países, acredite. Nós temos representação em 15 países, assim, de gente estudando filosofia, gente preocupada com conhecer mais a fundo as coisas. Então, o que eu quero dizer é, a gente às vezes entende a política como um fim. A política é só uma causa, desculpa, um efeito, não uma causa, um efeito de um problema muito maior, cuja causa se encontra em nós. Então, em ter um apreço pela cultura, pela leitura de nível, pela argumentação de nível, e tudo isso dá muito trabalho. E hoje no Brasil você não pode contar com as escolas para te oferecer isso, infelizmente. Você vai ter que contar com esses espaços, os cursos do Instituto Mises Brasil, a Sociedade da Lanterna, os cursos que os nossos amigos economistas oferecem sobre economia, você oferece, e outros sobre clube de leitura, é onde a gente vai ter que buscar esse São os refúgios, né? São os refúgios, né? cara, essa vida intelectual para. Então o homem comum mesmo, ele, em geral, ele pode até fazer uso da liberdade de expressão na piadinha racista dele, que tá tudo certo e tal, mas como aquilo não vai ser motivo de algum tipo de reação estatal contra ele, muito dificilmente seria, então pra ele tanto faz. Ah, prenderam o deputado aí que por crime de fala, deve ter falado bobagem, e próxima notícia. É complicado, é uma luta bem complicada de se estabelecer. E você falou do comediante, né? No caso específico do Léo Lins, né? Que você falou do seu livro sendo lançado, sendo escrito na época ali, que ele foi condenado ali aos 8 anos, né, de prisão por contar piada, num ambiente fechado, que são os teatros onde ele faz, e todo mundo sabe que o Léo Lins pega pesado. O nome do show dele, né, os nomes, ele tem vários shows, né, vários tipos, ele já coloca lá, é claro, ninguém vai, o pessoal tá indo lá pra ver isso, né. E na Grécia Antiga os caras faziam isso ao ar livre, xingava o político na cara, então assim, Sim, eu até no livro, eu não me lembro exatamente em que parte do livro, mas ali pela metade do livro, eu comento sobre a comédia, eu faço uma nota sobre a comédia no mundo antigo. Meu irmão, os caras colocavam o Léo Lins no bolso. você tá louco. Léo Lins ficaria constrangido com uma comédia de Aristófanes, um troço feito em praça pública. E assim, cara, eu sei que você aprecia um palavrão, eu também aprecio, mas aquele palavrão escrachado, dirigido ao político da hora. E que estava lá, com certeza estava lá, porque a praça era onde os caras se reuniam, tinha ali aquele espaço. Ah, aquele cara ali, aquilo ali é demagogo, não sei o quê, Péricles, aquilo ali é um vagabundo e tal. Então, cara, veja que maravilha isso, veja que maravilha. E ali se formou, e o que a galera entende é que dali surge o Ocidente. É disso que surge o Ocidente. Não é os caras debaixo da árvore de tanguinha ali, porque o pessoal pensa em filósofo, pensa no cara aquela roupinha lá, aquele paninho branco ali, com o cinto de padre amarrado na cintura assim, e com a mão no queixo, pensando, eu vou pensar um teorema para atrapalhar a vida da galera que vai fazer Enem daqui 5.000 anos, né? Porque só faz sentido defender a liberdade de dizer, se for para dizer coisas incômodas, né? É o óbvio, não é isso? Quer dizer,
Eu vou defender a liberdade de dizer, para dizer só as coisas que não incomodam ninguém. Então você não precisa de liberdade, né, velho? Então você pode regrar tudo, falar assim: "Olha, ninguém pode ofender ninguém", e no final você estabelece uma sociedade do silêncio, que é a sociedade de 1984, né, lá com a nove língua, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, é uma língua que vai diminuindo de tamanho. Então, que é o que está acontecendo com a nossa. A nossa língua, ela no uso, as nossas crianças vão perdendo vocabulário. Então, é um vocabulário cada vez mais pasteurizado, é um vocabulário que não tem mais condições de se impor a uma realidade que pesa sobre a pessoa. Tem uma pesquisa, para não falar que eu estou chutando, tem uma pesquisa que saiu agora recentemente, comparando o jovem americano, norte-americano do high school dos anos 50 com o high school de agora. Houve um decréscimo de vocabulário de quase 50%. Assim, então você faz testes de domínio de vocabulário. E aí você vê que as nossas crianças não dominam mais vocabulário. É bizarro, velho. Então quer dizer, para quem governa, para quem lidera, é uma delícia, porque você tá conduzindo uma massa amorfa de quadrúpedes, que são incapazes de um raciocínio mais elaborado, de uma visão mais criteriosa da realidade. Só que o risco que a gente corre, Adriano, é na hora que você der a sua próxima palestra, você vai ter que começar a fazer desenho. Eu vi que você gosta de usar gráfico. Então você apresenta imagem, você usa gráfico e tal. Mas aí você vai ter que colocar um bonequinho explicando o gráfico, pegando o adulto pela mão. Cara, nós temos leitores. Que leitores vão ser os nossos? Leitor de almanacão da Turma da Mônica. Então, até minha esposa, a Bárbara, quando eu estava fazendo o livro, ela falou assim: "Denis, coloca algumas imagens para tornar mais palatável, uns esquemas explicativos". Falei: "Não coloco, não coloco, porque você tem que ter pelo menos a capacidade ou a vergonha de sentar na frente de um livro que é plenamente compreensível e fazer esse esforço de absorção". Afinal de contas, você tem uma massa, cerebral que foi concebida para isso. E essa subutilização nos prejudica a todos. Quando Aristóteles fala da cidade, ele vai dizer: "A cidade é como um barco, é como um navio". Por que que eu quero que o Adriano faça bem o trabalho dele? Porque se o Adriano faz bem o trabalho dele como professor, como diretor, como podcaster, como escritor, todos nós ganhamos. Todos nós ganhamos. O Adriano coloca um padrão de excelência no que ele está fazendo, o que implica dizer: outros vão ter que se esforçar para que todos nós melhoremos. Agora, porque nós estamos dentro do mesmo barco, né, irmão? Não tem espaço lá fora. Meu pai, eu até acabei de dar uma aula na universidade. Meu pai dá uma palestra belíssima sobre astronomia, e aí lá pelas tantas ele faz uma viagem no cosmos, e lá pelas tantas, ao final, ele fala assim: "Percebam, portanto, que quando você pega o lixo da sua casa e fala assim: 'Vou colocar o lixo para fora', não tem para fora, tá? Nisso aqui não tem para fora. Nós estamos tudo enfiado num pedaço de rocha aqui que é minúsculo, rodando no absoluto, e que tudo que cada um de nós faz tem implicações diretas sobre o outro". Então não é bom você torcer pela desgraça do outro, pelo azar do outro, pelo erro do outro, porque isso tudo vai impactar no seu filho, nos seus netos, nos seus bisnetos, quando não em você mesmo. Cara, é o óbvio, mas é um óbvio que as pessoas não percebem, é esquisito. E aí eu acredito que deve ser frustrante, porque assim, você filósofo, você fez mestrado, você estudou fora, fez doutorado, fez pós-doutorado em filosofia, e você tem que gastar boa parte do seu tempo, às vezes, explicando algumas coisas que para você são elementares, mas você poderia estar discutindo coisas mais profundas e você acaba perdendo essa oportunidade. E eu não estou falando aqui da Sociedade da Lanterna, estou falando da universidade, onde você dá aula como professor universitário. Eu acredito que a Sociedade da Lanterna, esse projeto, surgiu para você ter uma válvula de escape para poder fazer coisas mais profundas. Seria isso mesmo? É isso mesmo que aconteceu? É exatamente, inclusive você palestrou lá pra gente, deu uma aula lá pra gente, o pessoal ficou apaixonado pela sua aula.
É exatamente isso. Adriano, hoje se me ameaçassem, falassem: "Olha, você tem que optar por uma coisa ou outra", eu fico com a Sociedade da Lanterna e saio da universidade. Eu não tenho nenhum receio em afirmar isso, por um motivo muito simples, é uma questão de saneamento mental e é uma questão de princípio, é uma questão de princípio. Hoje, a universidade, ela chegou ao ponto de ter que ser repensada da base. Inclusive, no momento em que nós estamos fazendo esse podcast, nessa semana, saiu uma pesquisa que foi até reverberada num editorial do Estadão, do Estado de São Paulo, falando sobre o medo de dizer dentro da universidade. A gente tá falando de liberdade de expressão, você chegou a ver esse cara, Eu não só vi, como meu filho, eu falei dessa pesquisa para o meu filho que está na universidade, meu filho mais velho, e ele falou: é isso aí, eu sinto isso. A gente não pode, assim, ele fica com medo de dar a opinião dele por causa dessas tretaiadas que o povo arruma, de ele não saber o que pode se falar, né, que é o pior, né. Se pelo menos ficasse claro assim: "Ó, não pode falar isso, isso e isso", mas não é algo, velado, né. E aí, como é que você constrói ciência desse jeito, Adriano? Como é que você constrói filosofia desse jeito? Como é que você constrói processo educacional? Processo educacional, ele por natureza tem que ser desconfortável, porque senão não há processo educacional. Se você está disposto a ouvir só o que te agrada e o que você gosta, não há incremento. Não há incremento. Há só a restituição e a recomposição daquilo que já é seu. Então, assim, se você não está disposto, aberto a ser ofendido, machucado, incomodado com uma visão diferente, com uma perspectiva diferente, você está fechado ao mundo do aprendizado. Então, assim como o músculo precisa de microfissuras para se desenvolver e ficar forte, nós precisamos de microfissuras no processo educacional para que a gente saiba, inclusive, o John Stuart Mill fala isso lindamente, um dos maiores defensores da liberdade que nós já tivemos, pelo menos da liberdade de expressão, um dos maiores nomes. John Stuart Mill fala o seguinte: por que é tão importante deixar as pessoas falarem, inclusive coisas ofensivas? Porque só assim eu mantenho as nossas inteligências atiladas, preparadas, treinadas para responder. Então imagine você se nós dois aqui concordássemos em tudo o tempo inteiro, Adriano, num diálogo de 40 anos. No final, nós nos anulamos, nós acabamos. Eu preciso te desafiar a sua inteligência, você desafia a minha inteligência, e eu me vejo obrigado a retorquir com um argumento que faça sentido, porque se não fizer sentido, você vai me derrubar. Essa é a beleza da construção das ideias. Do contrário, você tem dogma, você tem sedentarismo mental, e a universidade virou um espaço de sedentarismo mental. É porque a ciência, né, a pandemia ensinou a pior coisa do mundo pra gente, né, que não questiona a ciência. Cara, eu com a minha formação, dos cursos de metodologia científica que eu fiz, e não era nem com professores de direito, essas coisas, não. A metodologia científica ensina a gente a questionar, a fazer pergunta. Toda pesquisa tem que ter uma pergunta de pesquisa, um problema de pesquisa. Aí os caras me vêm com uma palhaçada chamada "não questione a ciência". Cara, a ciência é questionar. Exato, Fazer exato. ciência é questionar. É questionar Assim, uma olha, teoria, é questionar uma ideia, porque no final é as duas hipóteses, ou eu aceito ou eu rejeito. e assim, e entender os mecanismos, o funcionamento, a grande beleza de poder dizer as coisas é também de perceber quando você não tem ainda base suficiente para avançar sobre uma afirmação. Isso é de uma beleza extraordinária. E nós perdemos essa capacidade. Quem fala muito disso é o Ortega y Gasset, né, cara, lá no na Rebelião das Massas. Ele fala: "Olha, o que aconteceu com o século XX é que houve a ascensão do homem-massa, que passou a ter um protagonismo político, mas ele não veio intelectualmente preparado. Então ele quer falar sobre tudo, ele quer discutir sobre tudo e tal, mas o é legal discutir sobre isso, falar sobre tudo e, por via de consequência, entender também as suas limitações, aquilo que você não compreendeu de maneira suficiente e que ainda permanece a dúvida. Então é de uma cara, viver é muito bom, o duro é desviar das antas. É muito legal ver essas, né,
as dúvidas surgindo, a gente fica angustiado, será que é, será que não é? De de poder questionar. Agora, esse absolutismo da opinião que surge dentro da universidade é anti-universitário. Eh, era para ser um espaço de ilustração, virou um espaço de morte do pensamento. É a morte do pensamento. E aí a sociedade faz o quê, Adriano? Começou a dar de costas, porque Evasão tá gigante. Nós estamos com evasão. os caras estão indo embora. Os cursos estão vazios, estão desesperados. Tem curso que tá tendo quinta, sexta chamada, eu lembro que não tinha isso antigamente. Tinha concorrência, agora não é concorrência. É curso para refugiado, curso para idoso, aí idoso refugiado, anão, curso para visigodo, curso para não sei o quê. Eles estão tentando preencher as vagas, irmão, porque tá todo mundo indo embora. Hoje não tem um dia que eu pare na minha universidade que eu tenha problema de vaga. Há 10, 15 anos eu não parava nem dentro do campus da universidade, tinha que parar do lado de fora. Acabou, as pessoas cansaram, encheram o saco. Ficar aqui no meio dessa sujeira, desse povo feio falando bobagem, eu fico na minha casa, porque no final eu vou sair, vou trabalhar no que eu já tô trabalhando mesmo, então pelo menos eu não vou perder meu tempo. Olha que tristeza, mas é planejado, né, irmão, planejado. E aí entra, aí eu quero pegar esse ponto para fazer o contraponto que você mesmo falou lá atrás. Falou assim: ó, o homem em massa não está intelectualmente formado, a solução para isso é leitura. Você acha mesmo que isso vai funcionar no Brasil? Porque quem que vai dar os livros para essa galera ler? O pessoal vai acabar lendo mais Paulo Freire, que você não acha, não? É que nem quando falam assim, eu que sou da economia, falam assim, tem que ter aula de educação financeira para resolver o problema financeiro. Eu falo assim, quem que vai dar aula de educação financeira? Os professores que estão tudo fodido no consignado? Quem é que vai dar essa aula? Qual que seria um passo? Será que está faltando um passo anterior? O que você vê? Claro que vai ser uma saída de longo prazo, né, Dentro? Mas o que você vê que seria uma trilha de possível sucesso intelectual para o brasileiro médio? Adriano, a minha desgraça é que eu estudo de filosofia antiga pra cá, né. Então, irmão, eu pego lá, assim, um Platão na carta sétima, tem um texto belíssimo, assim, na carta sétima ele falando assim: "Para melhorar o atual quadro das coisas, nós vamos ter que fazer um esforço dirigido e contar com alguma sorte". Platão, 25 séculos atrás. E o diagnóstico é o mesmo. Então, assim, tanto que eu parei de falar em não, porque para o Brasil melhorar, cara, não. É assim, o que que eu posso fazer para melhorar aqueles que me frequentam? Quem lá assiste lá as minhas reflexões no YouTube, ou o nosso papo aqui, como é que a gente pode colaborar nesse sentido? Para que ele, por sua vez, faça também dentro da sua casa, etc, etc. Até que isso ganhe, quem sabe, talvez um volume suficientemente bom para fazer pressão em termos de dinâmicas públicas. Agora, pode acontecer acidentalmente? Surgiu um político muito inteligente, hábil, bem preparado, qual que é a chance disso, né, Adriano? Que vai conduzir aqui a coisa e vai facilitar o nosso caminho, é sorte. Vai facilitar o nosso caminho. Algumas coisas podem facilitar o nosso caminho, nessa viagem que a gente está fazendo, mas eu não conto com essa facilitação. Eu visitei o Chile recentemente com a Bárbara, e a gente estava falando de processo educacional lá. O Chile tem uma educação, em termos qualitativos, muito superior à nossa. Mas e aí você vai o que que os caras fizeram? Não precisa de muito, tá, Adriano? Não é que a gente tenha que fazer reformas suíças, eh, ou sul-coreanas, finlandesas para a gente ter uma educação, não, Mesmo que pode não dar muito certo, né, pode não dar muito certo, porque é diferente o processo de lá, né. é diferente. Então, assim, mas alguns ajustes. Então, eh por exemplo, em vez de ficar falando sobre tantas coisas que deveriam estar na escola, limpar esse currículo e oferecer uma boa formação em português, uma boa formação em leitura, em elementos essenciais da ciência, como é que a ciência funciona. Então, cara, não é difícil e as reformas já foram feitas, já foram testadas. Mas é que a gente quer fazer o bolo de noiva antes de saber mexer com arroz e feijão. Aí, meu amigo, não tem como fazer. É como se chegar numa academia e falar assim: "Ó, eu quero ficar igual aquele bombadão lá, me traz o peso que ele tá fazendo". Isso não vai acontecer, a gente vai ter que passar por todo um processo pelo qual a gente tá longe de ter passado, né. Na verdade, a gente nem começou, que é escola de base, lá na basezinha,
ensinando o menino a apreciar as palavras, a compreender antes de interpretar. Nossas escolas nos ensinam a interpretar antes de compreender. Eh, Línguas estrangeiras, pegar uma língua clássica, antiga, um grego, um latim, para entender a sua própria língua, ter acesso a uma cultura. E aí, Adriana, aí você fala assim: "Denis, mas você está falando isso". Meu irmão, o Pedro, nosso amigo Pedro da LVM editora, ele me mandou um livrinho outro dia, A Barbárie de Berlim, do Chesterton. E o Chesterton, em 1914, falando dos alemães, do modo como eles estavam conduzindo as políticas dentro da Europa, como que aquilo era perigoso, aquela Prússia avançando daquele jeito e tal. E baseado em quê? Dizendo o seguinte: um processo formativo intelectual, e aí os conservadores que estão nos assistindo vão amar isso, que entenda aquilo que funcionou no tempo e que só pode ser mudado e que só deve ser mudado quando nós percebermos que, de fato, no tempo, aquilo está saturado. Então, quando ele chega lá em 1914 e fala assim: "Cuidado com essa Alemanha aí", ele fala: "Porque essa Alemanha já deu provas de que não respeita processo civilizatório, não respeita o combinado entre as partes e não tem espírito de reciprocidade", que são 2 elementos fundamentais do processo civilizatório. Meu irmão, então, assim, quando você vai nesses grandes pensadores, está lá. A gente tem que celebrar isso que funciona, entender as coisas que são melhores, que o homem não é uma coisa maravilhosa, extraordinária, a não ser que ele passe por esse processo e absorva esse processo como seu. Do contrário, a gente no máximo vai tentar se salvar, meu amigo. A gente vai tentar se salvar no meio desse pandemônio todo aí. E você falando assim de se salvar, né, da gente porque tanto eu como você somos professores em instituições públicas e as pessoas questionam: "Ah, o que que vocês estão fazendo lá?", né, eu mesmo falo muito: "Cara, porque se eu não estiver lá vai ter um cara, um comuna reforçando mais ainda esse processo", né. E uma coisa que eu acho legal muito da sua postura, que eu acredito que é muito parecida com a minha, eu nunca te vi fazendo vídeo na universidade: "Ah, estão falando merda". Você tem uma estratégia que eu acho bacana, né, de sobrevivência dentro da universidade, mas sem ficar acuado, né. Se eu queria que você desse, né, vamos imaginar que agora nós temos aqui, com certeza tem alguns professores que estão se identificando de direita, nós estamos vendo um fluxo muito grande de gente que é professor, que está sofrendo, porque aqui a gente fala muito da questão das pessoas, os alunos, porque o aluno consegue ir embora, ele vai lá, vai embora, troca para uma outra faculdade. Mas uma mensagem, Denis, para os professores, que dica que você daria de sobrevivência como professor universitário? Eu acho que sua estratégia é muito parecida com a minha, então, mas eu queria te ouvir, até mesmo para ver se eu pego algum insight para me ajudar também. Mas, porque eu vejo muita gente sofrendo, muito professor que se identifica aí de direita, conservador, mas os caras entram numa rota de sofrimento absoluto, profundo, né? Como que dicas que você daria para ajudar esse professor que está escutando a gente agora? Assim, sem romantizar, porque é muito difícil, muito duro, tá. É muito duro, assim. Eu já não sei mais, dizer quantas notas de repúdio eu tenho, mesmo com esse procedimento, tá, Adriano. Eu fico ali, faço o meu trabalho e tudo. Você vê, lá nas minhas apresentações, eu mesmo nunca coloco. Você vai lá na minha bio, não tem lá professor da universidade e tal, não tem. Eu evito ao máximo, me expor nesse sentido, mas mesmo assim, notas de repúdio, processo na justiça, processo em conselho de ética, etc, aos borbotões. Então o que que acontece? Primeira coisa é abandonar a autopiedade. Primeira coisa é abandonar a autopiedade. "Ai, como é sofrido", ó o Tales de Mileto, "como é duro, como eu sou", cara, é uma merda. Sim, é pesado pra caramba e não vai deixar de ser tão cedo, tá. Não vai, a não ser que você adote a postura do covarde, que não é de proteção, mas é de fuga. Então, assim, tem cara que é mais ousado, vai querer partir pra cima dentro da universidade, peitar, etc, etc. Cara, é causa perdida, né.
É causa perdida. Eu tento fazer de maneira estratégica, que é, eu acho que é um tanto o modo como você trabalha. Dentro de sala de aula eu conduzo, sem doutrinação, mas ó, esse material aqui, isso aqui é bibliografia científica, tá. Então eu não estou doutrinando ninguém, não estou fazendo uso de audiência cativa, mas olha, vocês nunca tiveram acesso a isso aqui. Outro dia eu dei um curso na no no numa disciplina da pedagogia, me jogaram dentro do curso de pedagogia, falei: "Tá, beleza, vocês querem que eu esteja na pedagogia, vamos lá". Theodore Dalrymple, Podres de Mimados. Uma semana depois já estavam organizando um abaixo-assinado contra mim, porque eu estava oferecendo um livro de direito. Falei: "Não, não, 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 não. Quantos abaixos-assinados vocês fizeram porque vocês tiveram disciplinas com autores da esquerda? Então, não tem isso aqui não. Quem decide o livro que vai ter aqui, e se eu estiver fazendo proselitismo político dentro de sala de aula, vocês me denunciem, mas enquanto eu estiver tratando isso daqui de maneira científica, vocês fiquem aí, assistam a aula, façam os trabalhos como qualquer aluno em processo de formação". Fazer um evento. Lembra aquele evento que a gente fez em Uberlândia que os caras quase impugnaram aquilo, irmão. A gente fez um evento aqui final de semana, na segunda-feira chega um e-mail que um colega. E eles fizeram e é engraçado, eles fizeram aquela mesinha na frente, porque não como é que era o negócio da mesa lá? Eu achei da hora, que era uma "me convença que o que esses caras estão falando aí tá certo", e ficou lá, a galera foi, participou, virou até uma atração do evento, foi da hora, eu achei bacana, porque sim, mostrar que a gente estava aberto. Se fosse o contrário, a gente teria sido apedrejado, o povo tinha expulsado, mas acolhemos os cara da esquerda, "Não, pode falar cara, ué, tá aí e tal". E foi da hora aquele evento, deu maior BO depois pra você. Não, deu maior BO, cara, assim, felizmente a administração superior da universidade viu que estava rolando e indeferiu. Mas sabe que pensa a cabeça de um professor universitário com doutorado das ciências sociais, que vê um evento na página de eventos da universidade e fala assim: "Esse evento não pode acontecer na universidade, porque é de liberais, libertários e conservadores". O que se passa na cabeça doentia de um ser humano desse? Se é que a gente pode chamar de ser humano. Então, felizmente, houve uma o próprio reitor já indeferiu imediatamente, mas eu não estou falando que tivesse deferido, o evento já tinha acontecido, a minha preocupação é a cabeça dessa gente, cara, que está no comando das universidades. Porque se fosse aluno, presidente do TCE, tudo bem, eles têm direito de falar merda porque faz parte da essência deles, mas um professor, né, então assim, Cara, é muito bizarro. é muito bizarro. Então Então força, assim, eu acho. Diga, irmão. não, eu ia falar: "Força guerreiro", professor universitário aí, cara, Não, assim, olha, você eu tem vou que dizer o seguinte, não existe caminho fácil lá dentro se você quiser marcar um certo posicionamento, mesmo que de independência em relação ao resto do seu departamento, ao resto do seu instituto. Não existe caminho fácil. O mais fácil de todos é se acovardar, não falar nada sobre isso, você não vai publicar nada, portanto você não vai fazer diferença nenhuma do ponto de vista da pauta. Agora, eu não conseguiria viver assim, eu não conseguiria viver assim. Pega a história. Desculpa, Adriano. Pega a história das pessoas que romperam com certos padrões de comportamento em prol da ciência, em prol da filosofia, em prol da liberdade, etc, etc, e vê o que essas pessoas sofreram. E vê o que essas pessoas sofreram. Pega aí desde a antiguidade clássica até Mises, expulso do apartamento, sair correndo, obras queimadas, não sei o quê, fulano vivendo exilado, expulso de universidade. Isso não acabou não, isso não acabou não. "Ah, mas a vida é difícil". Meu filho, o que eu posso fazer? Você quer o quê? Um abraço? então eu vejo assim, é porque assim, eu puxei isso, porque você é um cara que eu tenho liberdade de falar isso, porque assim, eu vejo muita gente falando mal da esquerda, do mimimi da esquerda, mas eu também vejo muito mimimi da direita também, né, Denis? O pessoal tem que entender que nós não estamos o pessoal quer repetir a estratégia da esquerda, que deu sucesso, mas quer repetir a parte do mimimi da esquerda também. Não, cara, pelo amor de Deus. Não cometa os mesmos erros não. Você sabe que eu escrevi um artigo, eu sou colunista da Cruzoé, escrevi não, mas esse nem foi pra Cruzoé não, esse foi na minha carta semanal. Eu escrevi sobre esperança e propósito. Eu sei que muitos aqui não vão concordar comigo e é lindo, e essa é a beleza da liberdade de expressão, mas eu falei:
O Brasil, o brasileiro em especial, ele tem que acabar com esse negócio de esperança, irmão. Esperança é um troço paralisante. Você tem que trocar esperança por propósito. A esperança é que leva a esse tanto de mimimi. O propósito é aquilo que te faz acordar de manhã e construir. Ele te coloca como um ser ativo, construtor da sua história. Então, ontem mesmo eu tive uma reunião com a equipe aqui, o pessoal, a gente vendo para onde vai a SDL, não sei o quê. Aí os caras: "Denis, o que que você acha?" O não sei o quê, a gente falando do ponto de vista mais emocional. Eu falei: "Moçada, isso não interessa. O que interessa é o seguinte: o que que nós podemos fazer para melhorar isso, melhorar aquilo outro. Que seja uma melhorazinha minúscula." Outro dia, aquele Fábio Gurgel foi num podcast que eu estava, que é um cara que foi múltiplas vezes campeão mundial de jiu-jitsu e tal. E aí, eu falei: "Cara, como é que é isso de você estar no meio de uma luta? O que que passa pela cabeça do sujeito que tá no meio de uma luta, num campeonato, e tem um marmanjo com o cotovelo enfiado no seu olho, assim?" Ele falou: "Denis, você tem que pensar estoicamente." Eu falei: "E o que que significa isso pra você?" Ele falou assim: "Eu tenho que pensar, em primeiro lugar, em tirar o cotovelo do cara do meu olho." Sem romance. Você "Ah, não, porque eu vou tirar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou vencer." Não, filho, nesse momento eu só preciso tirar o cotovelo do olho que tá me arrebentando. Aí na hora que eu coloquei o cotovelo dele aqui assim, ó, no ladinho, eu falei assim: "Agora eu vou ver que ele tá esmagando as minhas bolas, então agora o que que eu como é que eu vou tirar isso daqui?" É isso, cara. E aí o mimimi vai embora, porque você tem o propósito da hora, você tem o propósito do dia. Então essa questão de: "O Brasil vai Você também foi melhorar." atleta, né, você também foi de seleção olímpica de Fui, natação e cara, tal, e fui, essa nadei coisa do muitos anos. propósito, se o atleta, se ele tem esse propósito, Ah, ele não chega nem no ele não vai nem para o torneio. acabou, acabou. Ah, eu tenho esperança de que mesmo dormindo mal, treinando mal, comendo mal, eu vou chegar no Na hora eu torneio e vou vou dar o meu arrebentar. melhor, eu vou dar o meu melhor de Cara, si. velho, Aí como é que o cara isso não é fala? coisa de Eu ser vou dar o menino meu adulto, melhor né, de si velho. mesmo. Ah, Eu vou dar o o melhor melhor de de si. si. Entendeu? Não é coi Então, assim, corta os desafios em menores tarefas. Pô, você é professor universitário, tá na instituição pública, é foda pra cá, é muito foda. Mas o que que você pode fazer? Cara, a escolha de uma bibliografia apresentada com honestidade intelectual, a organização de uma imersão, de um filme. "Ah, mas eu vou ter problemas com." "Ah, então você não quer ter problema? Eu falei: "Então vai a merda." Então assim, para de encher o saco. Por quê? Se aquilo que você pode, você não tá fazendo, você quer que os outros façam por você e resolvam um problema que é sistêmico, que tá na mão de todo mundo. Assim, eu faço a minha parte, você faz a sua, e no final vai que dá certo. Mas eu só vou começar a me movimentar se tudo ficar bem, é muito confortável, né, irmão? Eu lembro que quando teve a tal da PEC do fim do mundo, que era a PEC do teto de gasto, né, que eles fizeram, a minha universidade foi uma das que teve aquele negócio de ocupação, né. E aí ia ter uma reunião, uma apresentação, eu falei assim: "Eu queria poder falar, né, queria poder falar alguma coisa e tal". Aí um professor amigo não, né, professor lá, colega de trabalho, falou assim: "Adriano, não vai não, o pessoal não vai gostar e tal, não sei o quê. Então não é pra mim ir?". Tudo bem, eu falo aqui no estacionamento. Dei a minha palestra, falei o que eu precisava falar sobre, deu um tanto de gente, não estava tão cheio quanto, mas eu fiz a minha parte. É isso que você tem que fazer. Agora tem gente que faria o quê? Pegaria o celular, ficaria lá na porta: "Não me deixaram entrar, são fascistas". Cara, eles são, pronto, isso não precisava você ter filmado, a gente sabe. Relaxa, todo mundo já sabe disso. Você vai fazer de vítima, o que que você vai fazer? Qual que é a volta que você vai dar, né? Exatamente, cara. E aí é o propósito que conta, né. É ser propositivo realmente, assim, é igual você estava falando: "Ah, mas eu só vou fazer se tiver uma multidão me ouvindo." Meu irmão, não vai acontecer, não vai acontecer. Você não vai ter essa multidão te ouvindo, especialmente no primeiro momento. Você vai fazer na escadaria, da forma como der, você vai publicar, você vai escrever, você vai tentar ser ouvido, vai fazer o seu trabalho. Eu falo, Adriano, que o meu trabalho é um trabalho assim. Quando eu penso no que eu entrego em termos de trabalho, e eu trabalho muito, e eu sei que você trabalha muito, eu penso da seguinte forma: se amanhã alguém quiser pensar uma alternativa ao que existe, vai encontrar nessas obras em português, ou num podcast, ou num vídeo, ou numa aula, material para começar a pensar dali.
Então eu acho que é um tipo de legado que é o melhor que a gente poderia fazer. Porque a gente pegou um tempo da história que nem obra em português tinha, né, cara. A gente para ler esses caras aí, a gente tinha que ler em língua estrangeira e tal. Não, não era nem ler você tinha que ir para o estrangeiro. Você viajou, eu mesmo, meus primeiros livros eu tive, não era que tinha um livro em inglês, você tinha que viajar para comprar. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz para o exterior, eu enchi uma mala de livro, porque não tinha os livros aqui, não era nem... Não tinha acesso aos caras, não tinha nada. Então, assim, isso já melhorou muito. Então, é legal isso de falar: olha, quem quiser um dia construir uma casa que não seja com o material que está disponível por aí no mercado, quiser uma construção alternativa, tá aqui, ó. Você tem uma outra forma de argamassa, você tem um outro modelo para subir a sua casa, um outro modelo de pensar os espaços da sua casa aqui. Então, porque acontece isso com você, eu sei que acontece comigo, às vezes de receber mensagem inbox falar assim: "Cara, às vezes eu intuía algumas coisas e eu pensava que eu estava errado, e às vezes eu vejo vocês falando de maneira mais organizada e eu falo: pô, isso que eu intuía faz total sentido". A pessoa se identifica e passa a construir uma visão mais bem formada daquilo. Agora, meu irmão, sem romantismo, sem ingenuidade, é trabalho de décadas e décadas e décadas. A árvore que a gente está plantando agora, nós não vamos colher frutos dessa árvore, nós não vamos sequer experimentar a sombra dessa árvore. Tem um grupo lá em Santa Catarina, eu acho que você já falou lá com eles, é os plantadores de tâmaras. Você conhece essa galera? Não, cara. Eles são de Itajaí. Cara, eu vou pôr você em contato dos caras. O nome do grupo é esse, Plantadores de Tâmaras. Então os caras já sabem, ó, o que a gente tá fazendo aqui, né? Porque pra quem tá vendo a gente, a tâmara ela começa a aparecer o galinho em décadas, vai aparecer tronco em centenas, né? Então as tâmaras que você vê o pessoal comendo foi alguém de quase 1000 anos que plantou aquela bosta. Exatamente. Então é um processo que, assim, quando alguém se lembrar eventualmente da gente, do trabalho que nós fizemos e que continuamos a fazer enquanto vida houver, "Pô, aqueles caras começaram a trazer certas ideias, certos pensamentos de maneira mais sistemática, contando piada no meio das coisas, né, levando a sério o que é sério e mais ironicamente o que é irônico", porque é isso, cara, assim, as próximas gerações, os seus filhos estão aí, que eles se tornem porta-vozes, né, dessa mensagem. Agora, o mais importante é que isso não seja feito por intuição. O conhecimento na defesa da liberdade, ele não pode morrer na intuição, porque a intuição, ela não suporta a primeira ventania populista, demagógica do mundo político em especial. Então, assim, para ser um grande defensor da liberdade, você tem que ter estacas muito bem fincadas, em terreno muito seguro, e quem vai te oferecer essas estacas são os grandes pensadores, as grandes obras. Isso está na filosofia, está na economia, está na literatura, está no cinema de qualidade, está na música de qualidade, e aí você está estaqueado. E ali, meu amigo, para dar um passo que você entendeu ser necessário, você vai ter que ser convencido a dar esse passo. Não é porque a figura política de plantão: "Ah, vamos todo mundo para lá", porque isso destrói movimentos. Do mesmo jeito que o movimento liberal sobe, avança 10 anos, depois retrocede 15, não pode ser assim, tem que ser um crescimento, né, bem sedimentado. E isso só pode ser feito lendo, estudando e não tergiversando com os aprendizados realizados. Quem fala muito disso, a longa tradição, liberal nossa fala muito disso, é, uma vez estabelecido racionalmente um princípio, não fica negociando com ele de maneira hipócrita não. Você: "Ó, não, espera aí, eu sou um defensor da liberdade, o princípio é esse. Não, mas o Joãozinho ali apareceu, eu vou fazer uma leve concessão, porque, pô, o Joãozinho, cara, vai dar certo, ele é gente boa". Cara, não começa, não começa com isso, porque isso destrói tradições e tradições de bons pensamentos, de boas ideias, né. Cara, pessoal, é muito bom estar aqui falando com o Dente. Se deixar, meu amigo, nós vai embora aqui, nós A gente fica discute, papeando, a abre uma gente pamonha. mas o pessoal briga aqui comigo: "Adriano, ó, não pode passar de tanto tempo Cara, podcast, já deu uma senão". hora que a gente tá Já deu 1 conversando, hora, velho. cara, já deu 1 hora que a gente tá Doideira, conversando, velho, cara, doideira. doideira. Vamos ter que Nem te trazer mais aquecemos. vezes aqui, vou ter que te trazer mais vezes aqui, porque é incrível. Muito Você já legal. participou várias vezes aqui do nosso podcast.
mais uma vez, agradecer, Tava com Denis. saudade. Cara, Obrigado, brother. brigadão. Obrigado Obrigado. por você ter aceitado aí. De Tá louco. de bate pronto, né? A nossa equipe Na entrou em hora. contato e você já na hora já marcou e já... Você atrasou um pouquinho, você jogou pra frente porque você ficou sem voz, né? Quando a gente Meu marcou, aí você, irmão, eu você tô sabe que rouco pra caramba. aquela viagem acho que você fez também meio bate e volta, né? Mas eu Não, fiz um mas bate e volta muito. eu fiz uns voos mais tranquilos. Você que Foi. fez voo de madrugada, Cara, dormir em velho. aeroporto, você foi doido, velho. Coisa de maluco. Na hora que eu cheguei aqui em Uberlândia, cara, o corpo falou assim: "Ah, é? Então você vai ver que Toma! é bom". Toma. Cara, mas assim, eu fiquei arrebentado. Agora, tanto que a voz agora que tá Que voltando, tá começou a melhorando. voltar, mas bom demais. Obrigado aí pelo Obrigado, prestígio. irmão. Obrigado. Sucesso, bom trabalho aí pra vocês. Continuem, porque a gente precisa muito, muito, muito de tudo isso. Tá, joia. E você que acompanhou a gente até aqui, não esqueça de curtir, dar o seu like, mandar pro seu amigo. Manda aí, a gente acabou falando de professor, tem um amigo professor que tá angustiado aí. Manda para ele ver os insights aí que a gente falou, vai ser bem legal a gente poder contribuir com as pessoas que estão vindo e estão se aventurando na academia, mesmo sendo um espaço nosso para nós, precisamos ocupar esse espaço. Então, muito obrigado, Denis, obrigado a você que participou até aqui. Lembrando, eu, você, o Denis, todos nós, Instituto Miss Brasil, nós fazemos a liberdade. Um forte abraço, galera, e até a próxima.